Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Paz seja com você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este momento sagrado. Que bom que você chegou até aqui. Nada é por acaso. Se você clicou neste vídeo, é porque Deus marcou um encontro com você hoje. Talvez você esteja ouvindo isso com o coração apertado. Talvez as contas estejam se acumulando. Talvez o medo do amanhã esteja tirando o seu sono. E em silêncio você tenha se perguntado: como vai ser o meu futuro? Até quando vou viver assim? Hoje eu quero te pedir algo simples, mas poderoso. Fique comigo até o final. Ore comigo. Abra o coração. Porque o que vamos fazer aqui não é apenas uma oração. É uma entrega, é um alinhamento espiritual, é um ponto de virada. Antes de continuarmos, se este conteúdo fala com você, curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa de esperança. Escreva nos comentários: eu confio em Deus. Isso não é apenas engajamento, é um ato de fé declarado. Senhor Deus, neste momento eu falo com quem está cansado por dentro, com quem acorda já preocupado, com quem tenta ser forte, mas sente que está chegando no limite. Com quem olha para as contas e sente um aperto no peito, um nó na garganta, um medo que não sabe explicar. Se você está assim agora, saiba de algo muito importante. Você não é fraco. Você não é irresponsável. Você não está sozinho. As dívidas não pesam apenas no bolso. Elas pesam na mente, pesam no coração, pesam na fé. E Deus vê isso. A palavra nos lembra que o Senhor é Pai, e um pai não ignora o sofrimento do filho. Mesmo quando você não vê saída, Deus já vê o caminho. Talvez hoje você esteja pensando: eu já tentei de tudo. Já orei antes e nada mudou. Mas escute com atenção. A oração não muda apenas as circunstâncias. Ela muda primeiro o interior. E quando o interior muda, o exterior começa a se alinhar. Agora, em espírito, nós declaramos: eu não vou permitir que as dívidas definam quem eu sou. Eu não sou o meu problema financeiro. Eu sou filho, sou filha de um Deus que provê. Respire fundo mais uma vez. E diga, mesmo que seja em pensamento: Senhor, eu estou cansado, mas eu ainda confio. Esse reconhecimento não é fraqueza, é o início da cura. É o primeiro passo para a restauração. E ainda há muito que Deus quer fazer em você. Mas isso começa aqui. Agora, eu quero falar com você que deita a cabeça no travesseiro, mas a mente não descansa. Você apaga a luz, o corpo está cansado, mas os pensamentos continuam acesos. O amanhã vem como uma ameaça, não como uma promessa. E se faltar? E se piorar? E se eu não der conta? Esse medo é silencioso, mas constante. Ele não grita, ele sussurra, e aos poucos vai roubando a paz, a esperança e até a alegria das pequenas coisas. Mas hoje, diante de Deus, precisamos declarar algo importante. O medo do amanhã não vem do Senhor. O medo paralisa, Deus orienta. O medo confunde, Deus clareia. Talvez você esteja tentando controlar tudo, porque sente que, se não controlar, tudo desmorona. Mas o controle excessivo é, muitas vezes, um sinal de cansaço da alma. E em espírito diga: Senhor, eu entrego o amanhã em tuas mãos. Não é desistir, é confiar. O amanhã ainda não chegou, mas Deus já está lá. Ele já conhece as portas que vão se abrir. Ele já sabe de quem vai te ajudar. Ele já vê provisões que hoje estão invisíveis aos seus olhos. Nós declaramos agora: eu não vou mais alimentar pensamentos que me adoecem. Eu escolho descansar na fidelidade de Deus.
Mesmo sem respostas claras, eu recebo a paz que excede todo entendimento. Se o medo tentou se instalar no seu coração, hoje ele perde espaço. Porque onde Deus governa, o medo não permanece. Fique aqui, ainda estamos só no começo. Há verdades mais profundas que vão alcançar você nos próximos momentos. Agora eu quero que você escute isso com muita atenção, porque essa verdade precisa descer da mente para o coração. Existem contas que você olha e pensa, eu não sei como vou pagar. Isso está além das minhas forças. Eu não tenho mais de onde tirar. E muitas vezes, junto com essas contas, vem a culpa, a sensação de falha, a ideia de que você decepcionou alguém ou até a si mesmo. Mas hoje o Espírito nos lembra de algo essencial. Deus vê exatamente aquilo que você não consegue resolver. Nada está escondido dele. Nenhum boleto, nenhum prazo, nenhuma cobrança. E mais importante ainda, Deus não se assusta com números. O que para você parece impossível, para Ele é apenas um detalhe do caminho. A palavra nos ensina que Deus é Pai. E um pai verdadeiro não abandona o filho quando surgem dificuldades. Ele se aproxima ainda mais. Talvez você tenha orado assim, Senhor, me ajuda. Mas hoje a oração vai um pouco além. Senhor, eu reconheço que preciso de Ti. Reconhecer a dependência não diminui você. Pelo contrário, te coloca no lugar certo para receber cuidado. Agora, em espírito, declare comigo: eu não carrego esse peso sozinho. O Senhor conhece minhas necessidades. O Senhor sabe do que eu preciso antes mesmo que eu peça. Mesmo que você não veja solução agora, Deus já está trabalhando nos bastidores, movendo pessoas, alinhando situações, preparando caminhos que ainda não apareceram. Fique firme, você não foi esquecido, você está sendo sustentado, mesmo em silêncio. Existe uma voz que tenta se instalar quando as dificuldades financeiras aparecem. Ela não fala alto, mas fala todos os dias. É a voz da escassez. Ela diz, não vai dar, sempre falta. Você nunca tem o suficiente. Outros conseguem, você não. Essa voz não vem de Deus. Ela nasce do medo prolongado, da frustração repetida, do cansaço acumulado. E o perigo da escassez não está apenas no dinheiro, ela começa na mente. Quando a mente acredita que sempre vai faltar, o coração se fecha, a fé enfraquece, a esperança diminui. Mas hoje, em oração, nós vamos confrontar essa mentira. A palavra nos ensina que Deus é provedor, não por impulso, mas por natureza. Ele não é um Deus de migalhas. Ele é um Deus de cuidado diário. Talvez você tenha aprendido a viver sempre esperando o pior, como forma de se proteger da decepção. Mas viver assim cobra um preço alto. Rouba a paz antes mesmo da luta começar. Agora, com calma, diga em espírito, eu rejeito a mentalidade de escassez. Declare comigo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mesmo quando parece pouco, Deus está presente. Mesmo quando é apertado, Ele está sustentando. Respire fundo. Permita que essa verdade vá ocupando o espaço onde antes só havia medo. A escassez não define o seu futuro. Ela não é a sua identidade. Ela é apenas uma fase, e fases passam. E ainda hoje, Deus começa a plantar dentro de você uma nova forma de enxergar, com fé, com equilíbrio e com confiança. Muitas vezes, o maior cansaço não vem das contas. Vem da tentativa constante de controlar tudo. Controlar prazos, controlar resultados,
controlar o que ainda nem aconteceu. Você tenta prever o amanhã para não sofrer, mas acaba sofrendo antes da hora. Hoje Deus faz um convite simples, porém profundo. Filho, filha, entregue o controle. Entregar o controle não é cruzar os braços, não é desistir. É reconhecer que existe um limite humano e que Deus atua além desse limite. Enquanto você tenta segurar tudo sozinho, o coração permanece tenso. Mas quando você entrega, algo começa a aliviar por dentro. Agora, faça isso comigo, de forma consciente. Respire fundo e diga em espírito: Senhor, eu solto o que não consigo controlar. Solte o medo do que pode acontecer. Solte a necessidade de ter todas as respostas. Solte o peso de carregar o mundo nas costas. Declare: eu faço a minha parte com responsabilidade, mas confio que Deus faz a dele com perfeição. Quando o controle sai das suas mãos e vai para as mãos de Deus, o caos começa a perder força. Você não perde autoridade, você ganha descanso. E esse descanso não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus está à frente. Permaneça aqui. Estamos caminhando passo a passo. E o que vem a seguir fortalece ainda mais a fé. Existe um tipo de oração que nasce quando tudo parece fechado, quando não há resposta clara, quando não existe solução visível. Essa oração não nasce da certeza, ela nasce da confiança. Orar quando se vê saída é fácil, mas orar quando não se vê nada, isso é fé viva. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto. Você olha ao redor e não vê portas abertas, não vê ajuda, não vê alternativa. E mesmo assim, você está aqui, orando, ouvindo, persistindo. Isso não é fraqueza, isso é maturidade espiritual. A Bíblia nos mostra que Deus honra quem ora antes do milagre, quem confia antes da resposta, quem permanece mesmo quando tudo diz para desistir. Agora, em espírito, declare comigo: Senhor, eu oro não pelo que vejo, mas pelo que confio. Confio que Deus está trabalhando onde meus olhos não alcançam. Confio que Ele abre caminhos invisíveis. Confio que nenhuma oração feita com sinceridade é desperdiçada. Respire fundo, sinta essa entrega. Hoje, você não está orando por desespero. Você está orando por alinhamento. E quando a oração se alinha com a vontade de Deus, o tempo pode até demorar, mas a resposta vem no momento certo. Permaneça firme. A fé que persevera em silêncio é a que sustenta grandes viradas. A Bíblia não ignora a dor de quem enfrenta dificuldades financeiras. Ela não espiritualiza o sofrimento como se fosse algo pequeno. Pelo contrário, ela acolhe, orienta e fortalece. Há momentos em que a palavra parece ter sido escrita exatamente para o que você está vivendo agora. Quando Deus diz que cuida dos lírios do campo e das aves do céu, Ele não está falando de luxo, Ele está falando de provisão fiel. Quando a Escritura nos lembra que o justo pode até passar por dificuldades, mas não é abandonado, ela está nos ensinando que crise não é sentença final. Talvez você tenha pensado: será que Deus se importa com minhas contas? Hoje a resposta é clara: sim, Ele se importa. Porque antes de ser um problema financeiro, isso é um peso emocional. E Deus cuida do coração antes de cuidar das circunstâncias. Agora, em espírito, declare comigo: a palavra de Deus é meu alicerce. Mesmo quando tudo parece instável, eu permaneço firmado. A Bíblia não promete ausência de lutas, mas promete presença constante de Deus.
E essa presença é suficiente para atravessar dias difíceis, tomar decisões mais sábias e manter a esperança viva enquanto o processo acontece. Portas fechadas machucam. Elas geram frustração, dúvida e muitas vezes silêncio interior. Você tenta, insiste, faz a sua parte. E mesmo assim, nada se abre. Nessas horas, o pensamento vem rápido. Será que Deus está me dizendo não? Será que eu fiz algo errado? Mas nem toda porta fechada é rejeição. Algumas são proteção. Deus enxerga caminhos que você ainda não vê. Ele sabe onde uma porta aberta cedo demais poderia trazer dor. Confiar quando tudo parece parado é um exercício profundo de fé. É crer que Deus continua trabalhando, mesmo quando o cenário não muda. Agora, em espírito, diga: Senhor, eu confio mesmo sem entender. Confio que o tempo de Deus não atrasa. Confio que Ele fecha o que não convém. Confio que Ele abrirá o que for necessário. E enquanto você espera, Deus fortalece o seu interior, prepara você para sustentar aquilo que virá depois. Permaneça. A caminhada continua. Muitas pessoas só se lembram de Deus quando a situação aperta, quando a conta vence, quando o dinheiro acaba, quando o medo bate forte. Mas hoje, o Senhor nos chama para algo mais profundo, reconhecê-lo como provedor diário. Deus não é apenas o socorro de última hora. Ele é o cuidado constante, o sustento silencioso, a presença que acompanha todos os dias. Talvez você esteja esperando um grande milagre, uma mudança repentina, uma resposta extraordinária. E Deus pode fazer isso. Mas muitas vezes Ele começa pelo simples, pela força de levantar da cama, pela clareza em uma decisão, pela paz em meio à escassez. Agora, em espírito, declare comigo: eu reconheço Deus no meu dia a dia. Reconheço quando Ele me guarda. Reconheço quando Ele me orienta. Reconheço quando Ele sustenta mesmo com pouco. Quando você passa a ver Deus todos os dias, o medo diminui. A gratidão cresce, a fé se fortalece e um coração grato reconhece milagres onde antes só via ausência. O caos financeiro tenta gerar agitação interior. Ele acelera os pensamentos, endurece o corpo, cansa a alma. Mas hoje você não vai apenas ouvir sobre paz, você vai declarar paz. Agora, faça isso comigo com intenção. Feche os olhos. Respire fundo pelo nariz. Solte o ar lentamente pela boca. Mais uma vez. Enquanto você respira, permita que o corpo desacelere. A paz começa no interior. Agora, declare em espírito: eu recebo a paz de Deus sobre minha vida financeira. Não importa o tamanho do problema. A paz de Deus não depende das circunstâncias. Declare: a ansiedade não governa mais meus pensamentos. O medo não dirige minhas decisões. A pressa não controla minhas escolhas. Quando a paz governa, você pensa melhor, decide melhor, age com mais sabedoria. A paz não ignora a realidade, mas impede que ela te domine. E hoje, mesmo em meio ao caos, você escolhe permanecer firme, com o coração ancorado em Deus. Permaneça nesse estado. Ainda há libertação à frente. Muitas lutas financeiras não começaram agora. Elas se repetem, mudam de forma, mas mantêm o mesmo peso. Você tenta avançar, mas parece que sempre volta ao mesmo lugar. Isso cansa e desanima. Hoje precisamos reconhecer algo importante. Existem ciclos que precisam ser encerrados. Ciclos de medo,
Ciclos de decisões tomadas pela ansiedade, ciclos de pensamentos de derrota. Esses ciclos não definem quem você é, mas influenciam o que você vive. Agora, em espírito, declare comigo: hoje eu encerro ciclos que não vêm de Deus. Encerramos o ciclo da culpa constante. Encerramos o ciclo da escassez emocional. Encerramos o ciclo de acreditar que nada vai mudar. Deus não te chamou para andar em círculos. Ele te chamou para avançar, passo a passo, com sabedoria. Quando um ciclo é quebrado no interior, o exterior começa a se alinhar. E hoje, algo novo começa a se formar, não pela força, mas pela direção de Deus. Depois de tanto tempo lutando, é natural que a mente tenha dificuldade de imaginar algo diferente. Você se acostumou a esperar o pior, a se proteger da decepção, a não criar expectativa. Mas hoje, Deus te convida a algo santo. Voltar a enxergar o amanhã com esperança. Não é fantasia, não é ilusão, é fé madura. Imagine um tempo mais leve. Imagine decisões feitas com paz. Imagine contas organizadas, ainda que passo a passo. Imagine você dormindo melhor, respirando melhor, vivendo com mais tranquilidade. Essa visualização não é sobre riqueza rápida, é sobre restauração da dignidade e da paz. Declare em espírito: eu aceito o novo tempo que Deus está preparando. Mesmo que ainda haja desafios, eu não estou preso ao passado. Eu avanço com Deus à frente. Deus não trabalha apenas mudando números. Ele muda a forma como você caminha. E quando Deus vai à frente, o caminho pode ser longo, mas ele se torna seguro. Muitas pessoas acreditam que a mudança só vem com grandes acontecimentos, mas na maioria das vezes, Deus trabalha nos pequenos passos. Um passo de cada vez, uma decisão melhor hoje, uma escolha mais consciente amanhã. Quando tudo está difícil, o segredo não é correr, é caminhar com direção. Deus não exige perfeição, Ele pede disposição. Talvez hoje o passo seja organizar o que está confuso. Talvez seja dizer não a algo que gera mais peso. Talvez seja pedir ajuda, algo que você adiou por orgulho ou medo. Agora, declare comigo: Senhor, guia meus passos diários. Não quero decisões movidas pelo desespero. Quero escolhas orientadas pela tua paz. Cada pequeno passo dado com Deus evita grandes quedas no futuro. E mesmo que o progresso pareça lento, ele é seguro. Deus honra a constância. Ele trabalha no processo. Continue caminhando. Você não está parado, está sendo preparado. Existe um tempo em que você já orou, já entregou, já confiou, mas ainda não viu mudança. Esse tempo é delicado. É quando muitos desistem. Mas hoje Deus te ensina algo precioso. A oração não serve apenas para pedir, mas para sustentar. Sustentar a fé, sustentar a esperança, sustentar o coração. A oração constante não apressa Deus, mas fortalece você. Agora, em espírito, declare comigo: Senhor, eu permaneço mesmo enquanto espero. Eu não deixo a fé enfraquecer. Eu não abandono o caminho. Eu confio no teu tempo. Quem ora apenas quando tudo está bem, não aprende a confiar. Mas quem ora no silêncio, aprende a descansar. E esse descanso te prepara para receber aquilo que Deus já está alinhando. Depois de tudo o que você ouviu, sentiu e entregou até aqui, Deus te convida a algo simples e profundo: descansar. Descansar não é ignorar a realidade, é confiar que você não precisa carregar sozinho aquilo que pesa demais. O amanhã ainda não chegou.
mas Deus já está nele. Você não sabe como tudo vai se resolver, mas sabe em quem você confia. Agora faça isso comigo. Feche os olhos, respire fundo, solte o ar devagar e diga em espírito: Senhor, eu descanso no teu cuidado. Descanso porque fiz o que estava ao meu alcance. Descanso porque entreguei o que não posso controlar. Descanso porque sei que Deus é fiel. Quando você descansa em Deus, o coração desacelera, a mente se organiza, a esperança se renova e mesmo que amanhã ainda existam desafios, você não os enfrentará sozinho. Deus caminha com você, cuida de você, sustenta você. Agora, se puder, coloque a mão sobre o coração. Senhor Deus, neste momento nós entregamos as dívidas, entregamos o medo do amanhã, entregamos a ansiedade que tentou nos dominar. Declaramos que a paz governa nossa mente. Declaramos que a confiança substitui o medo. Declaramos que Deus é nosso provedor fiel. Recebemos direção, recebemos descanso, recebemos esperança real. Que cada pessoa que orou até aqui sinta agora o alívio no coração e a certeza de que não está sozinha. Se você crê nessa oração, escreva nos comentários: eu entrego e confio. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa paz. E, se possível, volte a ouvir esta oração sempre que o medo tentar voltar. Que Deus te abençoe, te guarde e te conduza em segurança. Amém.